Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer hepático. Vamos falar sobre tratamento, fatores de risco, como acontece e todo o processo. Somos integrantes do curso de Biomedicina. Meu nome é Natália, aqui é Brenda, Moisés, João Bastos e Júlia. Espero que vocês gostem e aprendam bastante. Agora eu vou estar explicando para vocês um pouquinho mais sobre o câncer hepático. Primeiramente, o câncer hepático pode ser dividido em dois grupos, sendo o câncer hepático primário e o câncer hepático secundário. O câncer hepático primário são aqueles cânceres que começaram nas próprias células hepáticas, ou seja, tiveram origem no próprio fígado. Já o câncer hepático secundário são cânceres que se desenvolveram através da evolução de outro câncer que começou em outro órgão, geralmente sendo esse órgão o intestino delgado ou o reto. Para esse trabalho, a gente selecionou 4 tipos de câncer que são os mais recorrentes e os mais importantes. O primeiro tipo de câncer que a gente selecionou foi o carcinoma hepatocelular. Ele é o câncer hepático primário mais comum. Geralmente ele ocorre em pessoas que estão passando por uma cicatrização severa no fígado, que geralmente é atrelado à cirrose. Além disso, pessoas que têm hemocromatose, que é um distúrbio hereditário que faz com que a pessoa tenha um acúmulo abusivo de ferro, também podem acabar sendo um fator decisivo para o desenvolvimento desse câncer. Já o segundo tipo de câncer que a gente selecionou é o colangiocarcinoma, que é um tipo de tumor maligno que acomete as células dos ductos biliares. Estes ductos biliares eles podem estar dentro do fígado ou fora do fígado, sendo assim classificados em intrahepáticos, quando esse tumor acomete os ductos biliares que estão dentro do fígado, ou extrahepático, quando esse tumor acomete os ductos biliares que estão fora do fígado. Além disso, a gente também tem uma classificação anatômica que a gente pode utilizar para estar diferenciando cada tipo de câncer. A gente tem um do tipo 1, que é quando o tumor hepático comum ele está distal à coinfluência desse ducto biliar. Do tipo 2, quando envolve a coinfluência dos ductos biliares. Do tipo 3A, quando envolve a coinfluência desse ducto biliar direito. Do tipo 3B, quando envolve a coinfluência do ducto biliar esquerdo, ou do tipo 4, que é quando esse tumor acaba envolvendo a coinfluência de ambos os ductos. Já o terceiro tipo de câncer que a gente selecionou é o angiosarcoma primário hepático. Esse é um tipo de sarcoma agressivo que acomete os vasos sanguíneos internos dos órgãos. Ele representa apenas 2% das neoplasias malignas hepáticas. Esse tipo de câncer ele tem sintomas e sinais inespecíficos e geralmente é diagnosticado muito tardiamente. Dessa forma, acaba tendo um prognóstico muito negativo. O quarto tipo de câncer que a gente selecionou é o hepatoblastoma. Ele é um tipo de câncer que acomete o fígado de crianças. Ele é um câncer extremamente raro, mas que é mais predominantemente ocorre em crianças até os 3 anos de idade, sendo mais raro ainda em crianças até o 5º ano de idade. Ele geralmente acontece mais em crianças do sexo masculino e hoje em dia tem um prognóstico positivo de 70 a 80% dos casos. Além disso, as células do hepatoblastoma são bastante semelhantes às células do fígado fetal. Agora vamos falar sobre os fatores de riscos que estão relacionados com os tipos de câncer que foram ditos anteriormente. Começando falando sobre o carcinoma hepatocelular, temos a hepatite crônica, por vírus B ou C, a cirrose, que causa lesões repetitivas no fígado, temos a esteose hepática não alcoólica, o consumo excessivo de álcool e doenças hereditárias. Falando agora sobre os fatores de risco do colangiocarcinoma, temos a fibrose hepática, doença de Caroli, a colelitiase, a parasitose e tipo fecal. E agora falando sobre o angiosarcoma hepático, ele está associado a carcinógenos químicos específicos, incluindo cloreto de vinil industrializado. E para finalizar, os fatores de risco do hepatoblastoma são a prematuridade, doenças metabólicas, obesidade, automedicação e infecções crônicas causadas pelos vírus da hepatite B e C. E fazendo adendo aos tipos gerais de fatores de risco do câncer hepático, temos o tabagismo, uso de pílula anticoncepcional, radiocontraste, obesidade
e também a aflatoxina, que são um grupo de compostos tóxicos que são produzidos por fungos. Agora eu vou falar sobre os sinais e sintomas do câncer hepático. Normalmente, os sinais e sintomas do câncer hepático só são apresentados no estágio mais avançado da doença, mas em alguns casos ele pode ser diagnosticado precocemente. Lembrando que quanto mais cedo for feito o diagnóstico e iniciar o tratamento, mais eficaz ele é. O câncer hepático é 2 vezes mais comum em homens do que mulheres e normalmente é diagnosticado com pessoas com mais de 50 anos. Os sinais e sintomas que vocês vão ver agora nesse slide não são específicos do câncer hepático, eles estão relacionados também a outras doenças. Mas é sempre importante, no caso de algum aparecimento desses sintomas, você consultar o médico para avaliar certinho. Então vamos lá. Os sinais e sintomas são divididos em 2, os não hormonais e os hormonais. Os sinais e sintomas não hormonais podem incluir febre, perda de peso, fígado e baço aumentado, icterícia, que é a pele amarelada, inchaço ou acúmulo de líquido no abdômen, veias da barriga dilatadas e aparentes, hematomas ou hemorragias e agravamento da hepatite crônica ou cirrose. Já os sinais e sintomas hormonais podem incluir hipercalcemia, que é o acúmulo de cálcio no sangue, hipoglicemia, que é o acúmulo de glicose, ginecomastia, que é o aumento das mamas nos homens ou a diminuição dos testículos, eritrocitose, que é o aumento dos glóbulos vermelhos e altos níveis de colesterol. Agora eu vou falar sobre diagnóstico. O diagnóstico ele é dividido em 3 tipos de diagnóstico, que são os exames laboratoriais, exames de imagem e exames de biópsia. Nos exames laboratoriais existe o exame de hepatite viral, que é para diagnosticar se a pessoa ela tem hepatite B ou C. O exame de função hepática, que é para ver se a pessoa desenvolveu uma hepatite ou uma cirrose. Exame de coagulação de sangue, que o fígado produz, né, proteínas que ajudam a coagular o sangue. E um fígado doente ele não produz a quantidade ideal, então por isso é solicitado esse exame. O exame de função renal, que os exames de ureia e creatina são realizados para aliviar, né, os funcionamento dos rins. E o hemograma completo, que ele mede os níveis de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos e as plaquetas, né, para ver se existe algum tipo de alteração. E a bioquímica sanguínea, que nada mais é que a análise química do sangue e verifica os níveis de série de minerais e outras substâncias. Agora falando de biópsia, existem 3 tipos, né, que são os mais utilizados. É a biópsia com agulha. Nesse tipo de procedimento é inserida uma agulha através do abdômen até o fígado, né? Temos também a biópsia de laparoscopia, que nada menos é do que nesse procedimento as amostras são coletadas durante o procedimento e isso permite visualizar a superfície, né, do fígado e recolher amostras da aparência anormal dele. E temos a biópsia cirúrgica, que nada menos é do que uma biópsia incisional. E pode ser realizada durante a cirurgia. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os tratamentos do câncer hepático. No estágio 1, a gente tem, por ser um estágio mais tranquilo e por ser o começo, a gente consegue fazer uma cirurgia chamada hepatectomia parcial, em que é retirado uma parte do fígado em que o tumor foi afetado e o resto do fígado em que ficou saudável permanece lá. E no estágio 3 e 4 são os estágios mais avançados, mas que não deixam de ter tratamento. A gente tem a terapêutica antiogênica, que é a utilização de agentes que bloqueiam a formação de novos vasos sanguíneos, impedindo que as células tumorais, ou seja, as células do tumor, recebam nutrientes e oxigênio através da circulação. Temos também a imunoterapia, que são medicamentos que estimulam o sistema imunológico de uma pessoa a reconhecer e destruir as células cancerígenas de forma mais eficaz. E também temos a quimioterapia, como eu já havia dito no estágio 2, é o uso de diferentes medicamentos que impedem que as células tumorais avancem para outros órgãos e até mesmo outros tecidos.